Olá pessoal, bem-vindo a mais um Passeio Sem Dúvidas, ok? Bora resolver aí mais uma questão do Enem de 2023. Diz o seguinte: o trabalhador pode até saber que sua fábrica produz aviões ou medicamentos, mas a sua parcela de atividade está totalmente subordinada a uma estrutura abstrata, diluída numa massa de atividades conexas, em muitos casos dividida em diversos continentes e em proprietários não visíveis. Ele não se reconhece na materialidade final de seu trabalho, que se lhe afigura como uma obra da empresa, e sua subordinação parece ser ao sistema. Capitalismo em tempo de uberização do emprego ao trabalho. Ok? Segundo o texto, a razão para a dificuldade do trabalhador em reconhecer o seu labor, em reconhecer o seu trabalho, seria o quê? Aqui, pessoal, a gente tem aqui dois temas muito importantes. Primeiro, fala sobre o conceito de alienação do trabalho, de Karl Marx, certo? O que é a alienação do trabalho? É o trabalhador não se reconhecer no produto que ele faz. Ou seja, ele só está trabalhando, ele não tem noção de que está criando algo. Como o texto fala, ele sabe que trabalha em uma empresa de medicamentos ou de aviões, mas ele não se identifica como o produtor desses medicamentos ou desses aviões. Ele é só uma peça no sistema. Isso por quê? Porque o trabalho dele é só uma etapa de uma longa cadeia de produção. Então você tem uma cadeia de produção, cada trabalhador faz uma coisa, cada trabalhador aplica o seu trabalho e vai passando de um, vai passando do outro. No final, você tem um trabalho completo que foi feito por todos eles, mas não se identifica com nenhum deles, certo? Isso é a alienação do trabalho de que Karl Marx fala. E aqui a gente também, adicionado a isso, a gente tem a coisa da divisão internacional do trabalho que a gente viu na globalização, certo? Ou seja, a produção é dividida em vários países, em várias etapas. Essa produção é dividida entre as empresas transnacionais, buscando o quê? Os menores custos de produção e os maiores preços de venda, certo? E isso dentro de um mercado global, certo? Então, o trabalhador se encontra como uma peça pequena no meio de um mercado global, ok? Por causa disso, a opção que melhor se encaixaria aí seria a letra A, fragmentação da produção, certo? O cara faz uma parte da produção, mas não se encaixa no todo, certo? Então aí seria a letra A. Regionalização da economia é totalmente contra a tendência da globalização. Não, a economia é mundial, ela não é regionalizada, certo? Aglomeração na indústria também vai contra o conceito de globalização. A indústria no mundo globalizado é separada, as empresas transnacionais produzem em um lugar e vão vender em outro. Flexibilização da jornada, o texto não fala sobre isso, não fala sobre jornada, fala sobre o trabalho, certo? Qualificação da função, ele não fala sobre isso, pelo contrário, ele fala que o trabalhador ele só executa uma função, ele não tem noção do que faz. Por causa disso, seria aí a letra A. Espero que tenha ficado tudo claro e a gente se vê na próxima. Até lá!